E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério Renzetti, sou professor de Direito do Trabalho e agora, junto com o professor Leandro Antunes, vamos iniciar um projeto para sua aprovação em Direito do Trabalho. Você vai gabaritar a prova para auditor fiscal do trabalho. Temos certeza que você escolheu o caminho correto, estudar com a gente aqui no curso do Silvio Sandi, e você não vai ter problema em Direito do Trabalho. Pessoal, muito me perguntam, Renzetti, a banca não está definida, eu não sei qual é a banca do meu concurso, ou já tem a banca, estudo pela banca anterior, como é que eu faço, eu treino como? Não se preocupem com isso. Vamos preparar você que está iniciando agora esse estudo, o estudo com antecedência, que é o estudo correto, para qualquer banca. Pouco importa se de CESP, que o ESAF volte, não importa, CESP, ESAF, o que for, você vai fechar, você vai gabaritar a prova de Direito do Trabalho. Tenho certeza que o nosso foco, a nossa preparação vai ser voltada para isso. Então não se preocupe com banca. Tem pessoas que falam, vou só estudar quando sair o edital porque eu não sei qual é a banca. Como é que eu vou me preparar? Não faça isso. Um concurso com esse porte, com o gabarito de auditor fiscal do trabalho, vocês sabem que a preparação tem que ser com muita antecedência. O seu concorrente não está pensando em banca, o seu concorrente está pensando em conhecimento. E quanto mais conhecer, quanto mais você treinar, que também é indispensável, você consegue lograr êxito nesse concurso. O concurso não é fácil, mas o concurso não é impossível, não. Se você observar o último concurso do CESP-NB, vou falar de Direito do Trabalho, claro, a prova foi tranquilíssima. Tranquilíssima. Não teve nada, nenhum bicho sete cabeças. Isso vai se repetir. É só você fazer o curso com a gente aqui, treinar bastante, que você consegue. Tenho certeza, não tem mistério. Então, primeira dica, esquece esse negócio de banca. Ah, se for o CESP, ah, se for o ESAF, não quero saber. Você tem que agora cair dentro, essa é a palavra certa. Estudar muito, muito, para você conseguir. E eu tenho certeza que você já deu o primeiro passo. Escolheu o melhor curso na área fiscal desse país, que é o Silvio Sandi. Então, junto aqui com o professor Leandro Antunes, você vai estar preparado para fechar essa prova de Direito do Trabalho. Ok? Eu e Leandro dividimos os conteúdos. Então, eu estiver falando de um assunto, vou sempre fazer uma ponte, vou comentar com você, Leandro vai falar isso, tal, para a gente poder fechar a casadinha do curso correta, tudo bem? Mas fiquem tranquilos que todo o conteúdo programático será visto sem sombra de dúvida. Renzetti, tenho dúvidas, como é que eu faço para falar com você? Coloquei aí para você, ó, o meu Facebook, é só curtir lá, conversar comigo em inbox, facebook.com/prof. Renzetti. Tem também um canal muito tranquilo para a gente falar aí rápido, que é um Instagram, o @prof. Renzetti. E tem um detalhe, pessoal, nas minhas redes sociais eu posto dicas quase diárias de Direito do Trabalho. Tem de processo também, mas processo não cai na sua prova. Mas tem as dicas de Direito do Trabalho, que vão ajudar você em muito. Então, às vezes, está estudando alguma coisa, está lá no Instagram, abriu no Instagram, e olha uma dica que o Renzetti falou, ontem eu olhei isso aqui, bacana, você vai fixar a matéria, isso é importante. Onde você estiver, você está vendo dicas lá. Colecione as minhas dicas, elas são numeradas. E muitos alunos me falam, professor, na véspera da prova eu chego cedo, pego as suas dicas lá e consigo recordar tudo. É uma mega revisão. Então, é mais um canal para a gente conversar, sem dúvida, tá? Dicas quase que diárias. Eu falo quase, porque às vezes um domingo a gente não coloca uma dica, um sábado o aluno cobra, né? Mas eu posso falar que é praticamente diariamente tem dicas lá. Então, ó, facebook.com/prof. Renzetti ou Instagram ou Twitter, @prof. Renzetti. Renzetti, eu não tenho rede social, meu marido não deixa eu ter redes sociais. Acontece? Ah, acontece. Mas preste atenção num detalhe importante, tá? Se você não tem redes sociais e quer falar comigo, pode ir lá no e-mail. É renzetteprofessor@gmail.com. Repetindo tudo junto. renzetteprofessor@gmail.com. Agora uma dica aqui para você, não corra das redes sociais,
Concurseiro precisa das redes sociais. Claro que precisa. Você tem que se comunicar. Ainda mais a gente está aqui nesse canal do online, né? Já que o curso presencial é coisa do passado e a gente está nesse canal online. Então você tem que se inteirar com o que os seus concorrentes falam, né? As dicas do professor. Então, rede social muito bem usada é bacana. Não deixe de usar, tá? Além das redes sociais, você também pode me encontrar num grupo. Eu tenho um grupo lá pelo Facebook que se chama Trabalho Não Dá Trabalho para Aprender com o professor Rogério Renzetti. Trabalho Não Dá Trabalho para Aprender. Esse grupo é bacana demais por um detalhe. O que acontece? Você está em casa estudando, pintou uma dúvida, então você está aí com uma dúvida e tal, fez uma questão, não conseguiu, posta a sua dúvida nesse grupo. Esse grupo, repito, é democrático. Ó, em menos de 5 minutos, pode confiar, do Iapoque ao Chuí vão estar participando da sua dúvida lá, vão estar discutindo com você. E eu vou também entrar nesse debate. Então, mais um espaço. Acessa lá, entra no grupo, o grupo é bem bacana. Agora, um detalhe, né? Nesse grupo a gente vai discutir apenas direito do trabalho, né? Processo também, mas você vai descartar, filtrar o processo, porque não vai ser cobrado na sua prova. Agora, é para a gente discutir isso. Então, mais um canal. Então, assim, não tem como você falar assim, Renzetti, não te encontrei. Vai me encontrar, porque ferramenta, material, tudo para você me encontrar, você vai ter ao seu alcance. Tudo bem? Então, tenho certeza que faremos um excelente trabalho. O que a gente vai precisar para esse curso? Nesse primeiro momento, eu sempre falo isso, quem já foi meu aluno, em outros cursos, sabem disso. Eu gosto, na primeira aula, de colocar as regras do jogo, tá? Como é que vai funcionar? Primeiramente, você está estudando comigo por uma ferramenta maravilhosa que é o online. Então, você não tem que mais se deslocar para ir para curso presencial, não é isso? O trânsito, transporte público que não funciona no nosso país, infelizmente, gastar com alimentação, enfim. Você está na sua casa, no seu escritório. Mas o que é importante? Que você faça desse momento, né, uma verdadeira sala de aula. E você vai observar isso, que em certos momentos a nossa interação vai ser tão grande que você vai achar que eu estou do seu lado. E eu quero que você sinta exatamente isso, que eu estou aí do seu lado, te ajudando nessa preparação. Então, é interessante que você estude num ambiente de sala de aula. Você não vai estudar deitado, né, no chão, não faça isso. Então, estude fazendo um ambiente de sala de aula. Pense, Renzetti está aqui me ensinando. Bom, então vou precisar que você tenha em mãos um caderno, né, um bloco de anotações. A CLT é imprescindível, pessoal. Vocês precisam ter a CLT na mão. Tem que ter a CLT. Eu sou um professor que eu brigo muito com isso, né? Eu brigo porque alguns alunos não gostam. Eu vou ensinar você, eu vou exemplificar, que vocês adoram exemplos, eu sei disso, é importante para fixar a matéria. Mas tem um detalhe super importante. Nós precisamos ler os dispositivos legais. Vocês precisam conhecer a lei. Vocês não vão conseguir resolver uma questão objetiva se vocês não conhecerem a letra fria da lei. Então eu vou explicar, vou exemplificar, vou fazer comparações, mas quando eu falar vamos ler a lei, nós temos que ler a lei. E eu vou ler a lei com você. E você tem que marcar as palavrinhas do mal, as palavrinhas do bem, como eu chamo também, né, dependendo da situação, porque isso é importante. Isso ajuda você a fixar a matéria. Então, quando você começar a sua revisão, sua CLT está grifada, marcada, e você vai recordar da aula. Então, é importante. Não confia só na tela, não. Quando eu estiver lendo a lei, pega a sua CLT, vai lá, pega uma canetinha aí de outra cor e marca aquela palavrinha-chave, a palavrinha do bem, que vai ajudar você na prova. Faça isso, faça anotações. Vamos fazer, repito, um esquema de sala de aula. Isso é muito importante para você. Pode confiar que isso funciona. Então, vou repetir, você tem que ter a CLT. Em alguns momentos, a gente vai olhar umas leizinhas esparsas, umas leizinhas que estão fora da CLT. Eu falo isso porque eu não sei qual é a CLT que você utiliza. Algumas CLTs, já vou te indicar uma maravilhosa. Você vai encontrar a legislação a legislação ao final, perdão. Outras não.
Então, se a sua CLT que você utiliza não tem a legislação, fica aí com o Google minimizado, o que for, aí você joga a lei no site do Planalto, o que for, e a gente dá uma lidinha rápida naquele dispositivo, ou você pega o seu vadimécum se você tiver, tá bom? Também vai ser importante. Muito bem. Renzete, eu vou fazer um investimento, eu não tenho uma CLT, até porque CLT, ó, vem comigo, é atualizada. E atualizada não é a CLT que você usou na graduação lá em 2007, 2008, não. CLT atualizada 2015. Então, ó, a CLT da LTR, do professor Leandro Antunes, ela é muito boa. Ela é super indicada para o seu concurso. Ela é a CLT organizada da LTR. Ele deve mostrar para você nos slides, eu já mostrou, acredito. Então, essa CLT, ela é muito boa. Ela vai ajudar você a fechar as dúvidas que você tem aqui, tá? Então, comentei um artigo, vai lá na CLT dele, grifa, que é muito boa. CLT, repito, organizado da LTR, do professor Leandro Antunes, ok? Renzete, você me indica algum livro de doutrina para o seu concurso? Preste atenção numa coisa. Você tem que tomar cuidado com os livros que você vai estudar para esse concurso. Embora muita gente poste aí lista em redes sociais, com não sei quantos livros que precisa para essa prova, toma cuidado. Você, se o edital não lançou, não saiu ainda, você de fato tem um tempo de preparação maior. Isso é muito pessoal, eu não sei quanto tempo você vai reservar no seu dia para se preparar para o concurso da FT. Então eu não posso generalizar o que eu vou falar agora. Agora, se você tem um tempo bom, a primeira situação, você deve sim ir para um livro de doutrina. Agora, se seu tempo é muito curto, você tem que tomar cuidado com qual material você vai utilizar. Então, você tem que ter um material objetivo e direto. Isso é importante. E eu vou exemplificar com o meu livro. O meu livro é um livro muito objetivo, é um livro direto, que fala de fato que você precisa para uma prova objetiva. Então, é o Direito do Trabalho para Concursos. Eu não trouxe ele aqui, eu não trouxe nem ele em foto, mas depois eu mostro para vocês, porque o meu livro está em produção, a segunda edição vai sair agora, e eu estou mudando de editora. Então, eu estou saindo da Campus Elsevier, estou passando para a editora Método. Então, o meu livro vai ser lançado pela editora Método. Então, de repente, quando você estiver assistindo essa aula, já tenha o livro. Mas hoje, quando eu estou gravando, eu não tenho o livro em mãos ainda. Mas como é que você vai saber do livro? Eu vou postar lá nas redes sociais quando o livro for lançado. Vamos fazer um sorteio também de algumas obras, tudo bem? Isso é interessante, a gente sempre consegue fazer isso, tá? Mas Direito do Trabalho para Concursos, pela editora Método, é um livro chave para o seu concurso. A Renzete tem um livro aqui já atualizado, eu gosto, ele é bom. Se você gosta e entende o autor, esse livro é o melhor para você. Fique tranquilo quanto a isso. É um livro excelente para você. Ah, mas eu tenho uma dúvida se ele é bom mesmo, se ele é muito minoritário. Fala para mim, conversa comigo lá em inbox, pelo Facebook ou pelo Instagram, e eu te dou uma dica. Eu falo se o livro é bom. Se eu conhecer o livro, eu vou falar se ele é bom ou ruim, tá? Se eu não... Quer dizer, ruim é muito difícil. Hoje a gente não tem livro ruim no mercado. A gente tem que saber o seguinte, aquele livro é importante para o seu concurso? Aquele livro ajuda você no seu concurso para FT? É só isso que eu quero avaliar com você. Então, se tem um livro em casa, está bem com ele, mas tem essa dúvida, manda para mim que a gente conversa sem nenhum problema. Beleza? Muito bem. Como é que vai funcionar o seu curso, Renzete? Repito, o curso foi fracionado. Então, você vai ter os dois professores, Leandro Antunes e Rogério Renzete. Então, nós dividimos o conteúdo programático para o seu concurso. O que ele não falar, eu falo. O que eu falar, o que eu não falar, ele fala, claro. Mas sempre a gente vai fazer uma ponte entre os dois temas, que seja falado por um ou por outro. O que a gente vai fazer? Eu vou falar da teoria com você, como eu disse anteriormente. Vamos ver a parte teórica. E ao final de cada instituto, ou de cada item, de cada pacotão, vamos chamar assim, eu vou mostrar para vocês algumas questões. Questões ESAF, questões CESP. Mas observa um detalhe importante para não ter nenhum tipo de dúvida, pessoal. O curso não é um curso de resolução de questões. Não, a proposta não é essa. A proposta é a seguinte, é eu mostrar para você como que as bancas examinadoras, que fizeram seu concurso, claro, ESAF e o CESP-NB,
cobram aqueles conteúdos. A ideia é essa, é eu provar para você que não existe nenhum bicho-papão nessas provas. Tudo bem? Então, vamos falar da teoria com muita calma, tranquilidade, vamos ver os dispositivos legais e aí depois eu falo de algumas questões. Bem tranquilo. Meus amigos, existe mais um detalhe para efeito de prova. Nós vamos precisar conhecer a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Quando eu falo nessa jurisprudência, você deve estar já aí arrepiado, quem conhece, eu estou falando das súmulas e das orientações jurisprudenciais, as famosas súmulas e OJs. Hoje, súmulas e OJs são importantíssimas para você fechar, para você gabaritar a prova de direito do trabalho. Então, você precisa conhecer a jurisprudência do TST. Então, não dá para escapar. Prova passada, CESP-NB, caíram súmulas e OJs. Esse cenário vai se repetir. Só a CLT não basta, meus amigos. A CLT é de 43. Então, você vai observar em vários momentos que a CLT vai deixar uma lacuna. E aí vem o TST e vai suprimir essa lacuna. Isso que vai acontecer. Então, não tem como escapar. CLT, súmulas e OJs e a doutrina. Isso é importante. Claro, sempre fazendo as ligações. Ah, esse artigo aqui faz uma ponte com essa súmula. Então, ó, combina isso no seu estudo. Isso vai ajudar você muito, muito. Esse artigo aqui tem uma ligação com a súmula tal, Renzete? Tem. Coloca. Organiza o seu estudo. Isso vai ajudar pra caramba. Pode confiar em mim que vai dar tudo certo. Onde é que eu consigo o raio das súmulas e OJs, Renzete? Ou no site do TST, ou na sua CLT, lá no finalzinho tem a jurisprudência, ou, se você preferir, não é obrigado não. Pede para mim em inbox, ou lá pelo Instagram, onde você quiser, me dá seu e-mail que eu mando. Eu tenho uma apostila atualizada de súmulas e OJs. Qual é a vantagem dela? Você vai ter um material separado, que você pode fazer as marcações, as combinações, isso é interessante. E ali eu tirei as canceladas. Então, se você entrar no site do TST hoje, você for baixar todas as súmulas e OJs, você vai pegar até a súmula cancelada. Então, eu fiz isso, eu tirei todas as canceladas. Então, atualizei o material e tirei as canceladas. Então, você vai direto onde te interessa. Lembrando que, nessas súmulas e OJs, também tem a parte processual, o que não interessa aos senhores, tá? Então, vai reduzir muito essa quantidade. Só que, aí atenção, as súmulas e OJs na parte do direito material, que é a que nos interessa, são as maiores. Tudo bem? Mas não dá para correr. Não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa, de um candidato, fazer um concurso hoje para a área trabalhista sem conhecer as súmulas e OJs. Repito, súmulas e OJs do TST representam hoje gabarito em prova. E aluno meu não fica sem elas. Beleza? Tranquilo? Então, definimos todas as regras do jogo. Como é que vai funcionar o curso? Você já sabe. Ok? Então, agora apertem os cintos e vamos começar. Porque agora chegou a hora da gente conhecer os institutos e para a gente liquidar, fechar com chave de ouro a prova de Direito do Trabalho. Você vai ser, acredite, pensamento positivo. Você vai ser um auditor fiscal do trabalho. Chegou a sua hora. E é agora. Não vai ser o próximo concurso, não. É nesse. Esse é o seu. Pensa positivo, se entrega. Vou te falar uma coisa. Vale muito a pena. Mas vale muito a pena. Tá? Então, se você tem que renunciar a alguma coisa agora, renuncie. Porque depois é só alegria. Beleza? Vamos então iniciar. O meu primeiro ponto a conversar com vocês são os sujeitos do contrato de trabalho. Quando eu falo em sujeitos do contrato de trabalho, eu vou estudar o quê? O empregado e o empregador. Eu tenho que conhecer nessa relação quem são essas pessoas, quais são os requisitos que vão caracterizar a relação de emprego. Então, o conceito de empregado eu encontro aonde? Abra a CLT, para de preguiça, vamos embora! No artigo 3º da CLT, lá eu tenho o conceito de empregado, que fala como? Considera-se empregado toda pessoa física
que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Olha aí que coisa interessante. Olha quantas informações eu vou extrair. Considera-se empregado, marque na sua CLT, toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. Olha aqui a não eventualidade, igual à habitualidade, a empregador, sob a dependência deste. Que dependência é essa, Risete? Subordinação. E mediante salário. Olha aí o requisito da onerosidade. Então, o artigo 3º conceitua o primeiro sujeito, que é o empregado. E o empregador? Está no artigo 2º, que fala assim: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Olha aí que coisa interessante. A CLT, repito, ela data de 43 e ela fala que o empregador é empresa individual ou coletiva. Qual é a ideia que ela quer me dar aqui? Que o empregador pode ser uma pessoa física e uma pessoa jurídica. O empregado é só pessoa física, mas o empregador não. É uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que assume os riscos da atividade. Riscos esses que de forma alguma podem ser transferidos para o empregado. O empregado jamais vai suportá-los, só o empregador. Então pode o empregador falar para mim que eu esse mês não vou receber salários porque as vendas foram fracas? Claro que não. Isso é o princípio da alteridade. Os riscos do negócio pertencem única e exclusivamente ao empregador. O empregado jamais irá suportá-los. Não esqueça disso, tá? E quando ele fala que admite, assalaria e dirige, olha aqui o poder diretivo do negócio que tem o empregador. A prestação pessoal de serviço. Aí eu trago outro requisito, que é a pessoalidade. Pessoalidade, Renzete, do empregador? Não. Pessoalidade em relação ao empregado. Tudo bem? Bom, o que é importante aqui? Você observar que pela leitura do artigo 2º e do artigo 3º da CLT, você vai extrair os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Isso é que é importante. Então, quais são os requisitos? Empregado é pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, que é igual à habitualidade, onerosidade e subordinação. Renzete, e a alteridade que você comentou aí? Assumindo os riscos da atividade econômica. Aí eu coloquei até em vermelho e vem comigo para chamar a atenção um detalhe importante. Cuidado, aqui tem divergência. Parte da doutrina entende que a alteridade não é um requisito que caracteriza a relação de emprego. Outra parte da doutrina, está lá no meu livro mesmo, você vai observar, a qual eu mesmo me filio, e entende que a alteridade é sim, porque o próprio artigo 2º falou que o empregador assume os riscos de atividade econômica. Tudo bem? Como que as bancas examinadoras se posicionam? Ora, elas falam alteridade, ora, elas não falam na alteridade. Então, preste atenção numa coisa, pra você ficar bem esperto na hora da prova, ainda mais objetiva. Se o examinador perguntar quais são os requisitos que caracterizam a relação de emprego, pode ser que ele só cobre, olha aí na tua tela, o SHOP. O que é o SHOP? Ó, é só ir para o SHOP para saber. Subordinação, habitualidade, que é igual a não eventualidade, já falei, onerosidade e pessoalidade. Repetindo, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Agora, olha aqui. Mas ele pode também inserir a alteridade. Se a alteridade estiver presente, não está errado. Então, pode ter subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Perfeito. Não falou em alteridade, Renzete? Está certa a questão. Não vai ter recurso, cuidado, não vai anular, porque há divergência. Tudo bem? Muito bem. Se eu tiver a ausência
de algum desses requisitos, acontece o quê? Diante da ausência de algum desses requisitos, eu posso até ter uma relação de trabalho, mas eu não vou ter uma relação de emprego. Isso aqui é um dado muito importante, pessoal. Eu sei que você não estuda direito processual do trabalho para sua prova, é verdade. Mas você já ouviu falar lá em Constitucional, com certeza, na emenda constitucional número 45 de 2004, que foi a reforma do Poder Judiciário. Essa emenda constitucional, ela alterou e muito a competência material da Justiça do Trabalho. Para que ela alterou? Ela ampliou essa competência, sendo hoje a Justiça Laboral competente para julgar não só relação de emprego, mas também toda relação de trabalho. Que relação de trabalho? Avulso, eventual, o estagiário não é empregado, cuidado com isso. O trabalho gratuito, enfim, toda relação de trabalho hoje, não só relação de emprego, vai ser processada e julgada perante a Justiça do Trabalho. Logo, você conclui que a relação de trabalho é gênero, da qual a relação de emprego é uma das suas espécies. Então, escolha um requisito aí. Onerosidade, beleza. Ou subordinação. Faltou um dos requisitos, você não vai ter uma relação de emprego. Você pode até ter uma relação de trabalho, tá? Então, é importante que você conjugue todos os requisitos. Então, em prova, se perguntar quais os requisitos caracterizam a relação de emprego? Artigo 2º, combinado com o artigo 3º. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pode ser que fale na alteridade. Agora, se perguntar só os 4 requisitos, a questão não está errada. Ela fica mais completa se ela colocar alteridade. Mas se o seu examinador entender que alteridade não é requisito, ele não vai colocar. Se ele entender que é, ele coloca, tá? Porque isso está acontecendo muito nas bancas de concurso. Mas, repito, e vou bater nessa tecla aqui, pessoal, que é importante. Diante da ausência de qualquer um requisito, você pode vir a ter uma relação de trabalho, mas você não terá uma relação de emprego. Tudo bem? Então, tenho que preencher todos os requisitos. Então, diante da importância desses requisitos, nós vamos fazer o quê? Estudar cada requisito que vai caracterizar a relação de emprego, um por um, passando pontos importantes. Por quê? Porque pode ser que no comando da questão ele mascare um requisito e queira saber o que é aquilo. Então, se você fechar as ideias diante de cada requisito, você não vai ser pego de surpresa. Daí a importância de você esmiuçar cada requisito da relação de emprego. São cumulativos, não são? Então, você tem que conhecer todos. Pelo menos os 4, que não há controvérsia. Veja bem, a pessoa física, não tenho o que falar, eu mato agora com você aqui. Empregado é só pessoa física. Ah, mas Renzete, eu tenho um primo meu que foi obrigado a abrir uma pessoa jurídica para continuar trabalhando naquela empresa. Tá, e aí? Ele abriu a pessoa jurídica, mas continua subordinado. Continua recebendo ordens diretas do empregador. Então, pera lá. Teve a pejotização, mas o seu primo continua preenchendo todos os requisitos da relação de emprego? Continua. Então, ele é empregado. A ideia do empregador aí qual foi? Mascarar uma relação de emprego. Porque o empregador odeia CLT. Então, ele vai mascarar uma relação de emprego. Obriga você a abrir uma pessoa jurídica, mas, na verdade, você é empregado. Que princípio é esse? Leandro te falou. Princípio da primazia da realidade. Não esqueça, a verdade real, a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, aquela que é meramente documental. Pouco importa que no seu exemplo que você me falou aí, o seu primo tem um CNPJ, tem lá a empresa constituída, mas se de fato ele preenche requisitos da relação de emprego, empregado ele é. Artigo 9º da CLT. Beleza? Então, pessoa física, tranquilo. Eu quero esmiuçar agora os principais requisitos dessa relação de emprego e vou fazer isso com você
no próximo bloco. É o tempo de você tomar uma água, lavar o rosto. Não desista de mim, hein? Vamos seguir para você fechar, gabaritar essa prova. Fico aqui te esperando.